Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física e hoje vamos resolver os exercícios do PET 2, semana 3. Vamos logo para a primeira questão. Em uma prova de 100 metros rasos, o desenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Então aqui, gente, vocês têm que observar no gráfico, velocidade por tempo, é que algo que é constante, deixa eu abrir aqui, algo que é constante em um gráfico vai ter sempre um padrão. Então se eu pegar aqui num gráfico, vou tentar fazer aqui um gráfico retinho. Então se eu pegar um gráfico aqui, por exemplo, um gráfico velocidade por tempo, ok? E digamos que em algum momento essa velocidade é de 5 metros por segundo, tá bom? O que significa uma velocidade constante? Significa que é aquela velocidade que não se altera ao longo do tempo, tá bom? Então, o tempo passa, por exemplo aqui, 5 segundos até 10 segundos, tudo bem? Então o tempo está aumentando aqui, né, nesse sentido, o tempo que está aumentando. De 5 a 10 segundos a velocidade sempre vai ser de 5 metros por segundo. Então se a gente pegar aqui nesse intervalo de tempo aqui, ó, de 5 até 10 segundos, essa velocidade ela não pode mudar. Então vamos pegar aqui a velocidade, ó, de 5, por exemplo, olha lá. Então essa velocidade, veja que no intervalo de 5 até 10 segundos, ó, ela não muda, tá? Então o padrão para alguma coisa que é constante em um gráfico, V por T, nesse caso, né, é uma reta. Então vamos voltar lá para o nosso exercício e procurar um padrão de reta. Vamos lá. Então veja, aqui é curva, claramente uma reta inclinada, né? Desculpa, não é só reta, né, gente? Uma reta horizontal. Então, uma reta horizontal. Então aqui, porque aqui é uma reta inclinada, aqui a gente poderia associar uma reta inclinada, né? Então vendo que a velocidade aumenta, ela chega no seu valor máximo aqui, ó, mantém constante e depois ela vem diminuindo. Então o intervalo constante seria esse daqui, ó, entre 5 segundos e 5 e 7, que talvez quase 8, né? 5 e 8, 5 e 7. Então tá aqui, né? Intervalo entre 5 e 8 segundos, tá vendo? Aproximadamente constante. Esse corredor mantém a velocidade de 11 metros por segundo, ok? Então, reta horizontal é um padrão de velocidade constante no gráfico V por T. 2. Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. A partir desses gráficos é possível concluir no intervalo de 0 a t. Vamos lá. Então, posição por tempo. E ele está falando de velocidade, tá? É muito importante isso. O que é importante vocês retirarem de um gráfico posição por tempo? Então, vamos lá. Um gráfico posição por tempo, ele nos dá muitas informações, inclusive aquelas relacionadas à velocidade. Então, gráfico posição por tempo, que é um gráfico do tipo S por T. Vamos lá, um gráfico tipo, ou delta S pode ser, tá? Mas S por T, é melhor S por T. Já vi gráficos que aparecem em delta S, mas o mais indicado é S por T. Digamos aqui em metros e tempo em segundos, tá? Então vamos pegar aqui um gráfico S por T do tipo uma reta crescente. Uma reta crescente assim. Tudo bem? Um gráfico S por T padrão. O que a gente pode retirar desse gráfico aqui? Bom, veja que nesse gráfico a gente pode pegar intervalos de tempo, ó. Se eu pegar esse aqui como
T0 e esse T1, a gente vai ter um S0 e aqui a gente vai ter um S1. Um par ordenado, né, gente? Isso aqui é um gráfico, não é novidade para vocês. Um S1. Agora veja só que interessante, ó. Quando a gente pega esse intervalo aqui, ó, de tempo, esse intervalo de tempo aqui, ó, e esse intervalo de posição, ó, o que a gente tem. Se a gente pegar aqui o S1 menos S0, a gente tem um ΔS, que é essa posição menos essa, nos dá um intervalo, né? Esse pedaço menos esse nos dá um intervalo ΔS. E esse T1 menos T é o ΔT. ΔT. Vejam que isso aqui é um triângulo retângulo. Tá vendo? Um triângulo retângulo. E nós temos condições de analisar um triângulo retângulo por meio da hipotenusa e os seus ângulos, né? Esse ângulo aqui, ó, essa inclinação alfa aqui, que é a inclinação da reta, tá vendo? Se vocês lembram um pouquinho de trigonometria, vamos lembrar quem é o seno e cosseno. A hipotenusa, no caso aqui, eu vou deixar a hipotenusa de lado, vamos direto para a tangente, que é o que importa para a gente, tá? A tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. É o ΔS por ΔT. Cateto oposto a alfa sobre o cateto adjacente a alfa. E vocês bem lembram que a velocidade média também é ΔS por ΔT. Então, o que a gente pode concluir de um gráfico S por T? Que a tangente de alfa, ela tem o mesmo valor da velocidade média. Tá bom? O mesmo valor da velocidade média. Então, quanto mais inclinado for esse gráfico, né? Quanto mais inclinação tiver essa reta aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, maior é o alfa, maior é a tangente de alfa, maior a velocidade média, tá? E quanto menor então a inclinação, quanto menor a inclinação do gráfico, menor é alfa, menor é tangente de alfa, menor é a velocidade média, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso exercício e ver o que ele pede. O que a gente pode concluir de 0 a t? A gente tem o veículo A e o veículo B. A velocidade do veículo A é maior que a do veículo B. Bom, para a gente saber isso, a gente tem que pegar os intervalos, né? Os intervalos de posição e tempo, para a gente tentar verificar, né, se isso é verdadeiro ou não. Eu não vou apagar o gráfico aqui, só vou deslocar ele. Vamos só deslocar o nosso gráfico para cá, para não atrapalhar a gente. Vou colocar aqui no cantinho. Vamos pegar nosso problema e deixar aqui. Então vamos analisar o nosso problema e ver se o que ele fala é verdadeiro, né? Vamos pegar em relação a A. Vamos verificar se a gente encontra o intervalo de posição e o intervalo de tempo, tá? Posição, ΔS, ó. 1, 2, 3. Então, ΔSA é igual a 3. E o ΔT de A? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. ΔTA é igual a 7. Vamos pegar de B. Então, peraí. Aqui a gente podia verificar, né? A velocidade média de A é igual a 3 dividido por 7. Compensação em relação a B. O que nós temos? Nós temos aqui a delta S de B. 1, 2, 3 também. E delta T de B. Outra corzinha aqui diferente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Delta TB igual a 7. O
que a gente pode concluir com isso? Que a velocidade média do B é igual a 3/7. Eu não coloquei unidade porque ele não deu unidade, não vi se deu no enunciado, mas a gente já vê. Bom, então a primeira está errada, né? Porque a gente pode ver que as velocidades médias são exatamente as mesmas. Isso, você só olhando para o gráfico, vocês já poderiam ver. Porque a inclinação dos dois ângulos, das duas retas é a mesma. A diferença é que a de A está deslocada. Estão vendo? A de A está deslocada. O que a gente pode ver de A aqui, claramente? Que a saiu na frente, ó. A posição inicial de B é 0. A posição inicial de A é 2. A única diferença nessas duas retas é que A largou da posição 2 e B largou da posição 0. Vamos ver então o restante. A aceleração do A é maior que a do B. Isso aqui não tem, porque as velocidades são as mesmas, no mesmo intervalo de tempo. Então isso aqui é mentira. O veículo A está deslocado à frente do veículo B, com certeza. A largou da posição 2 e o B largou da posição 0. A única diferença entre eles, tá? Então, só a análise de gráfico a gente consegue determinar esse tipo. A gente pode recolher, né? A gente pode perceber e registrar essas informações. Por isso é muito importante saber analisar gráfico nos problemas de movimento. Terceiro, o gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, é correto afirmar. Então nós temos o gráfico aqui. Vamos analisar ele e vamos verificar. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15. Bom, o que a gente tem que ver para verificar se é nulo ou não? A gente tem que verificar o que está acontecendo aqui. Bom, a posição inicial. O que é deslocamento, né, gente? A gente é o ΔS. ΔS é S menos S0. Posição final menos a posição inicial. Posição final, 200 metros. 200 menos 200, que é a inicial. Então, ΔS vai ser de 400 metros. Então, a primeira está errada. Então, o deslocamento não é nulo. B. A velocidade da partícula é negativa entre os pontos de 0 até 10. 0 a 10, a velocidade é negativa, né? Velocidade. Vamos verificar? Isso aqui foi a letra A. Na letra B, a velocidade é dada pela inclinação, né? A gente pode pegar o deslocamento, ΔS aqui, ΔT aqui e ΔS aqui. Na letra B, então nós teremos que a posição final menos inicial, né, velocidade média, S menos S0, final é 0, menos inicial, que é menos 200. Dividido pelo tempo, que é 10 menos 0. 10 menos 0. Então, a velocidade média vai ser 200 dividido por 10. E nós temos que a velocidade média é de 20 metros por segundo. E ele diz que é negativa, e não é, ela é positiva. Ela é positiva em todo o trajeto, né? Ela está sempre crescente. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo ao quadrado. A gente calculou aqui que quem vale 20 metros é a nossa velocidade, tá? O gráfico reta S por T não caracteriza movimento uniformemente variado, e sim movimento uniforme. Então não faz sentido falar de aceleração. D. A velocidade da partícula é nula no instante 10 segundos. A velocidade é nula no instante 10 segundos? Quem que é nulo? O que está acontecendo aqui, né, gente? Veja o que está acontecendo aqui, ó. Ele partiu de um ponto negativo e está sempre indo num sentido só. A velocidade não teve alteração no sentido da velocidade, que a velocidade é a velocidade média sempre de 20 metros por segundo, tá bom?
tem que tomar cuidado, porque o que é nulo aqui, ó, ele passa, na verdade, pelo ponto zero. Tá? É um gráfico S por T, não pode confundir. A velocidade da partícula é constante, vale 20 metros por segundo, exatamente a letra E que nós já calculamos. Quarto exercício. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t igual a 0 e t igual a 7 segundos, determine a distância percorrida nesse intervalo de tempo e expresse a resposta em metros. Vamos lá, ele nos deu esse gráfico aqui. Ele nos deu esse gráfico para a gente analisar. E a mesma aceleração no instante t igual a 0 e 7. Então, de 0 até 7, ele tem sempre a mesma aceleração, apesar do gráfico estar mostrando até 4, certo? Tudo bem, então vai ser sempre assim. Esse gráfico é só uma reta crescente, tá bom? Então, o que a gente tem que analisar aqui? A gente tem que pegar as informações. Ele quer a distância percorrida. É isso, né? A distância percorrida, ele quer saber o ΔS. Então aqui nesse problema, a nossa função aqui, o que a gente tem que fazer é encontrar o ΔS. O que nós temos? T0 é 0, né, o tempo inicial. O T final aqui nesse caso é 7 segundos, certo? 7 segundos. A aceleração vai ser constante, então a gente pode calcular a aceleração aqui. E quanto vale a aceleração nesse caso aqui? Vamos ver. Vamos calcular a aceleração nesse caso aqui. A gente tem um gráfico velocidade por tempo. A aceleração é dada por ΔV por ΔT. Isso nós vimos lá no movimento uniformemente variado, no comecinho. Então, variação de velocidade por tempo. Olha o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é o ΔT. 4 menos 0 é a variação. E isso aqui, ó, é o ΔV. Saiu de 4 e foi até 12. Então, vamos lá. Final menos inicial na velocidade. 12 menos 4. 12 menos 4 dividido por 4 menos 0. Que é o final menos inicial. 12 menos 4 dá 8. Dividido por 4. E a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então nós queremos encontrar o deslocamento, sendo que nós temos a velocidade inicial, que é 4, a final nós não temos, porque aqui ele para no 4, então no 7 a gente não sabe qual vai ser a velocidade em 7 segundos. Mas nós temos a velocidade inicial, nós temos o intervalo de tempo, nós temos a aceleração e queremos encontrar ΔS. Qual é a expressão matemática do move que tem todas essas incógnitas? ΔS é igual a V0 vezes T mais AT² sobre 2. ΔS aqui a gente quer achar. A velocidade inicial é 4. Intervalo de tempo 7 segundos. A aceleração é 2. 7 ao quadrado dividido por 2. ΔS, 4 vezes 7, opa, que é mais, perdão. 4 vezes 7 dá 28. Esse 2 vai com esse 2, 7 ao quadrado dá 49. ΔS vai ser igual, se fosse 50 dá 78. Então vai ser 77 metros. Então a distância percorrida, nesse caso aqui, foi de 77 metros, né? De 0 até 7 segundos, ok? Então, no move, a gente tem que ser mais cuidadoso. No move, a gente tem que encontrar a equação correta. A gente tem que analisar o que nos foi dado e, a partir dessa análise, a gente encontra a equação correta para resolver o problema, tá? No move, a gente tem que tomar muito mais cuidado. E o quinto exercício, o gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em t igual a 0,
a esfera se encontra na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes representa corretamente os gráficos da aceleração? A, em função do tempo e do espaço, e em função do tempo. Aceleração A em função do tempo e do espaço S, e em função do tempo T. Então vamos ver o que esse cara está mostrando para a gente. Ó. É esse aqui importante para a gente saber o que está acontecendo com a aceleração e com a posição. A gente tem que olhar para a velocidade. Então vamos lá. Então o que está acontecendo com a velocidade? Ó, a velocidade, nesse caso, ela está aumentando de 0 até V. Certo? De 0 até V. Se ela está aumentando, vamos tentar fazer aqui um gráfico de aceleração só para a gente ter uma noção, tá, gente? Só para a gente ter uma noção. Um de aceleração aqui e um de posição aqui. Posição aqui. Beleza? Então aqui é a aceleração pelo tempo e aqui posição pelo tempo, ok? Então vamos lá. A aceleração. Quando a aceleração, a velocidade está aumentando, nós temos uma aceleração, tá? E a aceleração ela costuma ser constante. Então eu vou aqui de 0 até T1, uma reta. Então aqui nós temos T1. Tá? De 0 até T1 nós temos a aceleração, T1. Depois, ó, a velocidade é constante, ó, a velocidade não muda. A velocidade não muda. Se a velocidade não muda, a aceleração é 0. Então, aqui, a aceleração é 0. A aceleração é 0, de T1 até T2. Até T2 a aceleração é 0. T2. E depois, ó, ele está sendo freado. Tá vendo? Freado. Até 0 de novo. Na mesma intensidade com que ela foi acelerada. Então nós teremos aqui uma aceleração negativa. De T2 até T3. O gráfico deveria continuar aqui, né? Até T3 aqui, né? T3. Uma aceleração negativa porque está freando, aqui ela é 0 e ali ela é constante. Vamos tentar achar alguma coisa parecida para já ir eliminando, né? Então aqui, ó, olha lá, de A até T1 constante, depois 0, depois negativa. Só tem esse? Ah não, tem dois aqui, ó. Constante, 0, negativa. Então nós estamos entre as respostas B e D. B e D. Agora vamos para o S, né? No S já está de cara, né, gente, aqui o que pode acontecer. Nós temos, ó, uma aceleração, né, variação de velocidade. Porque como a velocidade está variando, essa equação aqui é de segundo grau, ó, então é uma parábola, né? A equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Então a gente vem até aqui, até T1. Depois a velocidade constante. Com a velocidade constante, o gráfico S é uma reta. É uma coisa desse tipo aqui, ó. Então, olha só o que está acontecendo aqui, tá vendo? É uma retinha, tá vendo? Ele vem, ele cresce, depois ele permanece uma retinha, né? Por quê? Por que é uma reta? Porque o gráfico S por T em velocidade constante é uma reta. E depois ele está sendo freado, ele vai começar a descer. Ele vai começar a descer. Então aqui até o T3. Aqui ele parou aqui em cima, né? Mas ele poderia até continuar um pouquinho. Mas é isso aqui. O gráfico representado é a letra D. D de dado. Ok? Então, análise de gráfico é muito legal, mostra muito o quanto que você tem que estar dominando o aspecto teórico,
Porque você tem que saber, né? Por exemplo, nesse caso tem uma variação de velocidade. Quando tem variação de velocidade, eu sei que tem aceleração. Velocidade constante aqui, veja, V, ó, não muda, então eu sei que não tem aceleração. E assim por diante, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês estejam acompanhando o nosso tema. É um tema bem matematizado, mas ele é muito bacana, né? Mostra muito do quão vocês estão por dentro do domínio aí dos conceitos. E sempre que vocês precisarem, podem me chamar. Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.